Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave ética. Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem aí. Aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem a fazer desta viagem profética uma viagem aí longa, né, que alcance grandes distâncias aí e muitas pessoas venham participar, né? Então, como disse, né, hoje nós faremos uma viagem profética, mas por que, né, profética, né? Porque mais uma vez estaremos analisando aí a capa daquela famosa revista The Economist, né? Então, saiu aí há um tempo atrás aí a capa da a famosa capa da The Economist e, né, 2000 para 2025, né, com as previsões para 2025. E como a gente fez, né, com o ano de 2024, a gente vai estar analisando a capa de 2025, né? E até não lembro se na época a gente chegou a comentar sobre, né, a origem da revista, mas eu achei interessante, né? Por que uma revista, né, dura tanto tempo e hoje, né, que tudo é digital, né? Ela ainda se faz tão importante, né? A revista The Economist, ela foi fundada, né, por James Wilson, né, que é um escocês, né, em 1843. Né, então tem mais de 100 anos a revista aí, né? Mais de 43, quase 200 anos vai fazer a revista aí, né? 180 anos. 843, né? Então é algo, né, é, diferenciado, né? E por que que ela dura tanto tempo assim, né? Diz que o James Wilson, né, é membro da maçonaria, né? E existem grandes empresas aí do mercado financeiro, né, que financiam ela, né? Essas empresas são a BlackRock, a Vanguard, a State Street e a JP Morgan, perdão. Então, né, não é simplesmente uma revista, né? Como a gente vê, né, ela sempre traz aí informações aí, mensagens subliminares, né, de uma agenda, né? Então a gente pode dizer que ela não se trata simplesmente de uma revista, mas sim de uma agenda global que nos mostra aí coisas que vão acontecer ou que já estão programadas para acontecer ou que já estão acontecendo, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a capa aqui para a gente começar a analisar, né? Então, deixa eu alterar aqui, né? Então essa aqui é a capa, né, da revista. A gente pode ver que ela é um pouco até similar à capa de 2024, que ela tinha assim, né, esse formato assim de um mundo, né, de uma esfera, de um círculo, né? Só que a de 2024 ela era mais organizadinha, assim, né? Ela tinha uma divisão assim mais clara, né? Aqui ela já tá meio caótica, vamos dizer assim, né? Então a gente, né, vai entender aí por que tanta coisa sobreposta aí, parece meio caótico assim, um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então a primeira questão que a gente pode analisar aqui é que existe uma predominância aqui das cores preto e vermelho, né? E uma análise interessante que a gente pode fazer sobre essa questão, né, do preto e do vermelho é que o vermelho, né, ele representa, tem uma representação aí de sangue, né, de guerra também, né? Inclusive, a gente tem aqui, né, a representação na Bíblia, né, de dois cavaleiros, né? Se a gente for lá em Apocalipse 6, a gente tem, né, o cavalo vermelho e o cavalo preto, né? Então, vou abrir aqui, ó.
Vou até ler aqui, Apocalipse 6, no versículo 3, diz: Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então aqui a gente vê, né, que, né, essa representação do vermelho, ela pode ter, né, aí um significado, né, de guerra, né? Então a gente sabe aí, a gente já tem aí, né, rumores, né, de guerra. Então tem tudo a ver. E a cor preta vem logo em seguida, né? No versículo 5 diz assim: Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então aqui a gente tem, né, o terceiro cavaleiro aí que representa a fome, né? Essa questão aí do trigo por 1 denário, né? A gente vai ter aí mais para frente, né, também uma explicação disso, né? Mas o preto também traz aí essa questão da fome, né? E aqui a gente pode também ter representada aqui uma dualidade, né? Né, duas cores, né, que se contrapõem, né? Tem setas para baixo, setas para cima, né? Que também remetem aí àquela famosa estátua do Baphomet, que está apontando a mão para baixo, outra para cima, né? A gente tem a questão do Oriente e do Ocidente, né? A esquerda e a direita, né? Se a gente olhando de frente para a imagem, né? O Oriente ele está aqui do lado direito, né? E o Ocidente do lado esquerdo, né? Uma inversão aí, né? Então tem essa representação dessa dualidade, né? É, né? E a gente vê também que um tá de uma cor e o outro tá de outra. O Oriente aqui tá com a cor vermelha e o Ocidente com a cor preta, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso e a gente tem alguns destaques aqui, né? Com a borda vermelha e com o fundo preto. Então, né, ó, fundo preto, borda vermelha, fundo preto, borda vermelha, fundo preto, borda vermelha. Eu não sei se dá para ver aí o mouse onde eu estou passando, mas aqui a gente tem o Putin, tem o punho, tem a Jenny Austen aqui, né, o, a América aqui, né? Eu falo do lado ocidental, mas aqui a gente está mais destacado a América, que aqui, apesar de falar do mundo oriental, aqui a gente está pegando tanto a África quanto a Europa também, né? Então, se a gente for ver aqui, a gente tem mais uma divisão entre o novo continente e o velho continente, vamos dizer assim, né? Apesar que aqui também mostra a Oceania. E a gente tem aqui em cima, né? A gente tem o Trump no centro, né? Preto com a borda vermelha, e aqui em cima a gente tem Saturno com fundo preto e com a borda vermelha, sendo destacado aqui, né? E então eu vou aproveitar e falar por que a gente tem aqui, né? O que significaria este Saturno aqui, né? No topo de tudo aqui, né? No início aqui em cima, né? Por que a gente tem Saturno aqui em cima? O que significa, né? Saturno? Quais os significados que a gente pode tirar, né, de Saturno? Vou até dar um close aqui, né? Então a gente tem aqui
a imagem de Saturno, né, com fundo preto e com a borda vermelha, né? Então, o que significa Saturno? Saturno, na astrologia, inclusive, é o planeta regente do ano de 2025. Então, aí a gente já traz aí um significado, né, que na astrologia o planeta, né, sempre tem um astro, né, que rege o ano, né? Eu não entendo muito de astrologia, mas o planeta que vai estar regendo o ano de 2025 exatamente é Saturno. E aí, se a gente for na mitologia, se a gente for buscar na mitologia, Saturno ele é uma referência para o deus Crono da mitologia romana. Se eu não me engano, é a mitologia romana. Deus Cronos, né? Então há uma relação aí de Saturno e Cronos. Não sei se é Saturno é romano. Acredito que Saturno seja romano e Cronos seja grego. Então, nas duas mitologias, eles se equivalem, né? Entre Saturno e Cronos. E, né, esse deus, né, Cronos, Saturno, ele tem todo um significado aí de manipulação do tempo, né, de karma, de destino, de justiça cósmica, né? Ele é seria o guardião entre os planos, né? Entre os planos, então a própria cor, né? É a cor preta, a cor referência, né? Então existe aí um rito, né? Um culto de magia a Saturno, né? Eu vou até pôr aqui a imagem que tem aqui do livro, né? Que inclusive no livro, né? Do culto, né? No livro de magia, né? Do culto a Saturno, a gente tem a própria imagem, a representação do deus Crono, onde ele come o próprio filho, né? Então tem essa representação aí de ser um deus maléfico que come o próprio filho, né? Que traz aí o tempo e a morte, né? São referências que trazem aí tanto da questão de Saturno, né? Quanto da questão de Cronos, né? E tem essa questão do ocultismo, né? Por trás de Saturno, né? Né? Dessa cor preta, né? Então existem aí seitas ocultistas né? Cultuam a Saturno, né? E a gente vai entender até um pouco mais além disso, né? Não profundamente, mas o que seria este culto a Saturno. Então, tem também, não só com relação a este livro de magia, a gente tem uma representação artística aqui do pintor, né, o Goya, ele fez uma representação também de Saturno aqui comendo, né, o filho, né? E aí o que que a gente traz disso também, né? De da questão de estar do tempo estar, né, comendo, né? O tempo ele vai meio que, né, se comendo, né? Porque ele vai passando, né? E não tem volta, né? Então ele é uma coisa que vai, né? Passando, não tem volta, né? E vai, você vai, ele vai te consumindo, né? O tempo. Então tem isso e inclusive tem uma passagem, né? Na Bíblia que está no segundo livro de Reis, deixei marcado aqui, que eu vou ler para vocês no capítulo 6, né? Vou voltar aqui para a capa da The Economist, deixar ela aqui. No versículo 24, né, fala sobre uma fome durante o cerco de Samaria. E diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade,
Uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu: Se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao corpo, e ele disse: Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, continuar hoje sobre os seus ombros. Né? Então, aqui, né, conta a história, né, de um povo que estava ali exilado e acabou tendo que comer os próprios filhos para poder sobreviver. Então tem toda uma relação aí com a imagem de Saturno, da questão dele comer, né, dele estar comendo o próprio filho, né, a imagem de Cronos ali no livro de magia, né, e por trás disso tem toda uma energia sombria, né, a cor preta. Então, aqueles que participam do culto, né, a Saturno, eles costumam fazer determinadas coisas, né, para cultuar. Inclusive existe, eu esqueci de colocar aqui, uma imagem no polo de Saturno de um hexágono preto. E o hexágono preto ele também reflete a figura do cubo, né? Eu não separei aqui essas imagens, mas se você pesquisar aí o cubo de Saturno, você vai ver que há imagens, né, do planeta Saturno, que no polo sul, se eu não me engano, dele, existe um hexágono preto. Se você puxar por cubo preto de Saturno, você vai ver que se você traçar, né, fazer uma ligação ali do centro do hexágono com as pontas ali, né, intercaladas, você vai ver que forma o desenho do cubo, né, do bidimensional para o tridimensional. E a gente tem, curiosamente, né, por vários lugares do mundo, cubos pretos, né, espalhados, né, pelo mundo. E isso é um culto a Saturno. Então a gente tem, ó, na Austrália, na Dinamarca, em Manhattan, em Santa Ana, tem vários cubos, né, todos, né, com a forma exata, bem precisa, né, a criação desses cubos, né, porque isso faz parte desse culto a Saturno, né? Inclusive, existe um cubo muito famoso também, um cubo preto, que é o cubo preto de Meca, né? E aí a gente começa a fazer, né, outras relações aí, né? A gente tem esse cubo preto de Meca, onde as pessoas aí, né, o povo islâmico, né, que faz culto a este cubo, eles ficam aqui em volta do cubo, né, como se fosse realmente os anéis de Saturno, né? Eles vão andando aqui em volta do cubo, né, na época que eles têm lá o ritual deles lá, e diz que lá dentro do cubo tem um outro cubo, né, onde eles prestam, eles beijam e tal, tudo. Diz que é um cubo bem encebado lá, onde todo mundo passa a mão, beija e tudo mais, mas tem essa adoração aí em volta do cubo, né? Que inclusive, né, com relação a esse cubo negro no Polo Sul de Saturno, o próprio ocultismo judaico ele tem uma referência a isso, né? E mesmo antes de termos, né, imagens aí via telescópio, já existe, né, nessa cultura aí judaica essa menção aí do cubo negro,
né? Dessa questão de Saturno, e tem toda uma questão com relação à compreensão da matéria, né? Do controle da realidade, né? Da questão do macrocosmo, do microcosmo, né? Da questão da Matrix, né? Então, tem tudo essa relação aí com a questão, né, de Saturno, né? E inclusive este cubo preto, né? Essa questão do cubo preto me fez lembrar um filme que eu assisti recentemente, que o nome original do filme é Monolith, né? Mas a tradução para português é O Podcast, né? Então, eu assisti a um filme de 2023 e achei bem interessante. Assisti porque chamava o podcast. Eu falei assim, um filme chamado Podcast, né? E é interessante o filme porque é uma jornalista, né? Que ela tem um podcast que fala sobre teorias conspiratórias. E aí surge, né? Para ela um tijolo preto. E aí ela começa a tentar decifrar o mistério por trás desse tijolo preto, né? E aí começa a ter aí uma série de questões do passado que vem à tona. Então é bem interessante, é, o filme, né? É um suspense assim, né? Que fica em torno destes acontecimentos, em torno deste cubo preto, né? E E aí, eu recomendo, né, que vocês assistam aí, é interessante porque, tanto por conta do podcast, falar de teorias conspiratórias, né, tem tudo a ver aí com o podcast do Éticos, e traz esse mistério do tijolo preto, né, que tem tudo a ver aí com o cubo preto de Saturno, né, então é um caso curioso, né, então eu recomendo aí que vocês assistam, não é assim uma grande produção assim, mas é bem interessante o filme, e traz esse mistério aí para vocês. Não vou dar spoiler aí, como eu sou sempre é, indicado como o homem do spoiler, né, o garoto do spoiler, mas hoje eu vou deixar aí para que vocês assistam e descubram o que está por trás aí do tijolo negro, né, do tijolo preto. E, né, Saturno tem também essa questão dos anéis, né? Os anéis de Saturno, né? E o que representa os anéis de Saturno, né? Anel, ele é sempre usado como tem um símbolo de uma aliança, né? O anel, a aliança, né? Quando você assume um compromisso, você faz uma aliança, você põe um anel e tal. É, tem também, né, as alianças de sangue, né? Então, que está por trás aí de tudo isso. E a grande questão é que, assim, Saturno também tem relação com Satã, né? Satanás. Então, aqui a gente tem, né, Saturno no topo aqui, né, do que seria o mundo, né? Que também traz aí uma representação de que Satanás estaria no controle do mundo, assim como diz lá na primeira carta de João, né, no capítulo 5, no, no capítulo 2, desculpe, no versículo 19, diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno, né? Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e não e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então aqui está dizendo exatamente para que não, né, adoremos, né, ídolos,
né? E que o mundo ele está cheio aí de seitas e de ocultistas e tudo mais que idolatram aí ídolos que não são, né, coisas boas, né, para nós, né? Trazem aí essa energia sombria, como disse, né, tudo relacionado aí a Saturno, né, e ao ocultismo nos remete àquele que está em oculto, né, que está por trás, né, que está nas sombras, que está nas trevas, né, o próprio Satanás. Então, este, né, é o significado de ter aí Saturno aqui em cima, né, do que seria o mundo, né, que está sob o controle de tudo, né? E aí a gente vê também, né, falando dessa questão do oculto, que aqui no centro a gente tem em destaque, né, a figura do Trump, né? Então deu um close aqui nele. E por trás de tudo isso a gente vê que tem um olho, um nariz, uma boca, temos uma face oculta, né? Então é aquele que está oculto, né? Que poderíamos dizer, inclusive, que poderia ser o próprio anticristo, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre essa figura oculta para o final. Vamos guardar ela para o final, né? Então aqui a gente tem o Trump no centro, né? E a gente tem mais 4 ou 5, né, personagens aqui destacados, né? A gente tem o Putin e o Xi Jinping aqui do lado direito, né? Que a gente poderia dizer que é o lado oriental, né? E a gente tem aqui a... Como é que chama ela? A Ursula von der Leyen, que ela é uma líder aí da União Europeia. E a gente tem o Zelensky aí, né? O presidente da Ucrânia, que também tem aqui, né? Um conflito aqui com o Putin, né? E o Trump no meio, que ele, né, meio que é o mediador, né, de toda essa relação aqui, Oriente e Ocidente, né? Então, e aqui embaixo a gente tem a figura aqui, né, que não tem muita relação com esses dois lados, né, da Jane Austen. Quem é Jane Austen, né? A Jane Austen, ela tem uma certa relação com os direitos de moralidade humana, né? E tá embaixo, né? O que poderia significar isso? Que uma inversão de valores, né? De, de a questão do direito humano está em baixa, em queda, né? Abaixo de tudo, né? Você ter pouco valor, né, para os direitos humanos, né? Então, né? E inclusive a Jane Austen, ela é uma escritora, né? Ela foi uma escritora, né? E ela escreveu um livro, um romance famoso chamado Orgulho e Preconceito, né? Que tem, né, essa relação aí da questão da aristocracia inglesa ali e tudo mais. E, inclusive, na morte dela, a última frase que ela disse, né, foi: não quero nada mais que a morte, né? Então, a gente sabe que, né, os tempos do fim serão tempos difíceis, que as pessoas até que vão, né, querer morrer e não vão conseguir, não vai ser possível, né? Então tem toda essa relação aí, né, da, dessa questão, né, e da questão humanista aí, né, da questão de direitos humanos, de moralidade. A gente tem aqui do lado dela também este punho, né, cerrado, que tem uma relação aí com movimentos sociais, né, de protestos, né, inclusive socialistas, né, de minorias, né. Então ele inclusive está aqui do lado direito, do lado que seria oriental, do lado que seria vermelho, que também remete ao socialismo, né. Então a gente tem aqui a figura do Putin, do Xi Jinping, né, uma aliança aí socialista e tudo mais, né? E desse lado também a gente encontra aqui a ampulheta
com toda a areia em cima, que significa que é o início de um novo tempo, né? Uma nova ordem do lado oriental, onde a gente tem aqui, né, a China e a Rússia, né? Aquele famoso Great Reset, né? E, né, a gente, né, falou de aliança, de nova ordem, de Rússia, China. A gente tem aqui também, ó, se a gente reparar, vou dar um close aqui, falei aqui do Putin, né, do punho, né, ó, a gente tem aqui muros, né, pedaços de muros. A gente tem aqui, 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 né, a gente tem aqui o Xi Jinping representando a China, a gente tem vários muros aqui, não só do lado direito, mas também aqui do lado esquerdo, né? Muro, muro, muro. E o que remete o muro, né? Além da questão, né, do confinamento, né? A gente tem também aqui grades, né? Telas, né? Que também remete aí a campo de concentração, né? A confinamento, né? Muro em inglês é bricks, né? Então muros, bricks. E aí a gente tem bricks, né? Relembra aí a nova, né? Essa aliança aí dos BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, a gente vê que aqui tem uma relação aí com os BRICS, né? Esse novo grupo, né? De estar aqui, né? De repente, tá, né? Sendo o grupo dominante aí, né? Uma nova ordem, né? E tudo mais, né? Então a gente tem também aqui desse lado essa seringa, né? Que remete aí a vacina, né? A um controle, né? Populacional, a um controle, né? Pandêmico aí, né? Então tem toda essa questão de lockdown, né? De vacinação, do lado oriental aqui, inclusive ela tá vermelha aqui, se você reparar, ela tem o número 1 e o número 2, quer dizer, a gente já teve uma, então seria a segunda, né? A gente vê que tá meio invertido aqui, né? O vermelho ele tá atrás do êmbolo, né? Então é uma questão aí meio estranha aí, mas que a gente sabe que pode, né, vir a ocorrer aí em 2025 uma nova questão aí de saúde aí, de doença, né, de pandemia, né? E a gente sabe que através da vacina aí também existe um controle, né? O governo ele tem, né, já fez isso, né? A questão, né, de você não acessar determinados lugares se você não tiver a vacina, não poder sair do país se você não tiver a vacina. Então, atrás disso também tem essa questão do controle, né? E fora a questão aqui armamentícia, né? A gente tem aqui um foguete, um símbolo atômico aqui do átomo, né? Que remete à questão nuclear. Então, de ter um conflito nuclear, né? A gente tem, né? A questão aqui do Trump estar aqui entre a imagem do Putin e do Zelensky, né? Intermediando aí, né? Ele já disse, né? Que vai dar fim a este conflito, né? Então a gente já tem uma série de coisas acontecendo com relação a isso. Mas um fato curioso com relação ao átomo, né? A este símbolo atômico aqui, a gente tem aqui também, né? Um olho, né? Um símbolo, né? De nuclear aqui, né? De energia nuclear, né? Então é um alerta também, né? Ele compõe aqui a face oculta aqui, né? Né? Com o outro olho, com o nariz e a boca. Então existe aí uma questão aí, né?
nuclear e tudo mais. E essa questão aqui do átomo, ela também remete a uma outra questão que é o CERN, o acelerador de partículas. Né? Existe, né, ali na Suíça uma instituição, CERN, né, onde eles têm aí, né, o acelerador de partícula. Inclusive eu vou pôr aqui uma matéria sobre o acelerador de partícula que fala aqui dos 70 anos, né? Completou 70 anos agora em 2024 a construção aí do CERN aí do acelerador de partículas. E aqui diz, ó, desde 1954, a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear tem estado na vanguarda de grandes descobertas científicas, como a confirmação da partícula de Boson, a confirmação prática do Boson de Higgs, né? É... Enfim, o acelerador de partículas, ele, através de, acho que Peter Higgs, ele descobriu uma subpartícula ali, né, dentro do átomo, que foi chamada de Boson Rings, né, que foi denominada também como a partícula de Deus, né? Então há estudos aí sobre se recarregando sobre esse acelerador de partículas, né? E então existem várias teorias conspiratórias em cima disso, né? De que o funcionamento do acelerador de partículas ele poderia produzir buracos negros, pequenos buracos negros, né? Até inclusive a abertura de portais, né? Interdimensionais, né? Que poderiam dar acesso a realidades alternativas. Inclusive existe até uma questão aí do efeito Mandela, né? Que diz que é uma quebra de realidades, né? Então, existem certas, se você pesquisar aí efeito Mandela aí no Google, você vai ver que existem coisas que muitas pessoas acreditavam ser de um jeito e de repente elas aparecem de outro, né? Como exemplo, a gente tem o símbolo lá do Looney Tunes, né? Existe o Looney Tunes e o Looney Tunes. Então muitas pessoas têm na memória o Looney Tunes, mas a Warner diz que nunca foi Looney Tunes, é Looney Tunes. Então será que de repente através da ação, né, do acelerador de partículas, não foi criada uma realidade alternativa em que existe o Looney Tunes e o Looney Tunes, e na nossa memória a gente não consegue separar muito bem isso? Tem a questão do Pikachu, né? O Pikachu ele tem, né, lá muitas pessoas dizem que ele tem uma mancha preta no rabo e o original não tem a mancha preta no rabo. Então, como que as pessoas tiraram, né, dessa memória a mancha preta? Tem o C3PO lá que diz que ele tem uma perna cinza. O C3PO original tem uma perna cinza ou não, né? E as pessoas nunca repararam numa perna cinza, né? Sendo que ele tem aquela cor dourada e teria uma perna prateada. Esse aí seria o efeito Mandela. E aí a gente vai de encontro aí, né, com uma questão de que no próprio CERN lá existem algumas questões ocultistas, né? Então a gente lá na entrada do próprio CERN existe uma estátua do deus Shiva, né, que é um deus hinduísta que está relacionado ao caos e à ordem. Caos e ordem nos lembra, né, a sociedade secreta aí, a maçonaria, o Illuminati, né? E é um deus que traz também a questão da destruição, né?
E os experimentos, né, que eles fazem lá na questão dessa questão do acelerador de partículas é de destruir o universo para poder construir, né? Pegar a partícula mínima, né? Do átomo do universo, a desconstrução para conseguir compreender o universo e poder reconstruir, né? Então tem toda essa questão aí. E inclusive, se você pesquisar aí, há um vídeo na internet de um grupo, né, ali vestido de preto, fazendo tipo um ritual de sacrifício em frente a essa estátua aí no próprio CERN. E o logo do CERN, ele também tem aí uma referência ao 666, né? Então, se você for pegar aqui o logo do CERN, ele também traz essa relação com o 666, com o ocultismo, né? Com a maçonaria, o caos e a ordem, né? Então tem toda uma questão aí por trás disso, né? Por isso que a gente, né, faz essa relação aqui do átomo com o acelerador de partículas. Até porque tinha uma previsão dele ter sido usado, né, no ano de 2024, mas falhou, né? Inclusive eles queriam acionar o acelerador de partículas no exato momento em que estava tendo aquele eclipse solar, né? Aquele eclipse solar que foi um eclipse total, que foi em abril, se eu não me engano. Então era para ter sido acionado o acelerador de partículas, a gente não sabe se foi acionado ou não, mas dizem que ele falhou, então pode ser que haja uma previsão aí para 2025 ele ser acionado novamente. E essa questão do acelerador de partículas, ele me lembra um super-herói aí, o The Flash, né? Tem a série do The Flash, que é uma série que eu acompanhei aí, né, em 2014, foi a primeira temporada. E o The Flash, ele ganha os poderes dele através exatamente do. Tá carregando aqui, tá preto. Mas vamos deixar ele rodar aí, vamos ver o que acontece. Através do acelerador de partículas que tinha lá na cidade dele, né? Houve uma explosão lá, o cientista estava fazendo um experimento no acelerador de partículas, houve a explosão e através dessa explosão começou a acontecer uma série de eventos ali na cidade, não lembro o nome da cidade, The Central City, né? The Central City. Aconteceu uma série de eventos ali e inclusive o Barry Allen, né, recebeu os poderes dele através dessa explosão. E aí ele, né, passa a fazer parte ali do grupo de cientistas ali do acelerador de partículas. Ele começa a ter tem tudo uma questão de viagem no tempo, de multiverso, né, de ele conseguir trafegar entre uma realidade e outra, né? Inclusive ele volta no tempo para tentar resgatar a família dele que morreu, que foi morta, né? E aí tem uma série de questões de várias realidades, né? Tem o The Flash de uma realidade, de outra, inclusive no filme também mostra isso, né? Então aqui ele deu um bug aqui, mas na edição eu vou ajustar o trailer para aparecer aqui para vocês. Então tem tudo isso relacionado aí com a questão do átomo, né? Da questão nuclear também, né? Então, faz todo sentido aí essas teorias conspiratórias e parece que em 2025 a gente vai ter um desdobramento disso, né? Então, a gente tem aqui também do lado esquerdo, né, onde a gente tem aí o mundo ocidental, uma urna quebrada que pode se remeter aí à quebra da democracia, né? Então a gente teve aí na anterior aí
uma ligação com as eleições do Trump, né? E agora aí uma quebra da democracia. E como eu tinha falado anteriormente, a gente vê aqui que na parte, né, oriental a gente tem um mundo relacionado com a cor vermelha, né? Que a gente trouxe aí um significado de guerra. E o lado aqui das Américas, preto, né, que a gente trouxe aí com relação à fome, né? E aí a gente tem várias setinhas para baixo aí que também indica aí uma queda do lado da América, né? E uma ascensão aqui dessa nova ordem aí que pode vir lá, né, do BRICS e tudo mais, né? E a gente tem aqui também uma relação, né, financeira aqui com a questão do Trump, né? Não sabe se é uma questão aqui de aumento da inflação ou de aumento do dólar. A gente vê aí que o dólar está subindo já, né? Então a gente tem aqui essas setinhas para cima, aqui próximo ao dólar. Então a gente já tem essa relação aí com uma inflação, um crescimento econômico, de acordo aqui com o governo do Trump, né? Ele já tem especulado aí algumas ações aí para que o dólar seja fortalecido, né? Mas também tem aqui do lado de esquerdo, aqui, né, do lado ocidental, a moeda do Ien, né, do Yuan, né? E a gente sabe que, né, tem toda essa questão tecnológica aqui, a gente vê que do lado da China, a gente tem aqui os chips desse 0101 que também traz uma relação com a Matrix, com a tecnologia, com a inteligência artificial, né? E a gente sabe que, assim como a gente falou do Drex, né? Existe também o Yuan digital também por trás aí, né? Então, a gente tem aqui também a questão do carro elétrico, né? Dos chips, da fabricação de chip, né? Que inclusive faz uma relação aí, né? Entre uma disputa também que a gente está tendo aí já em tecnológica, né? Entre a China e o Elon Musk. Elon Musk que a gente também já falou sobre ele aí recentemente, mas a gente tem uma matéria aqui que fala: Optimus de Elon Musk enfrenta concorrência direta da China. A China lança 1.000 robôs humanoides prontos para o mercado. E aí a matéria diz, né? Enquanto o Optimus de Elon Musk promete revolucionar o mercado, a China já colocou 1.000 robôs humanoides em produção, liderado pela Agibot, com tecnologia avançada e aplicações que vão de tarefas domésticas à indústria, né? Então aqui a gente vê, né, o mundo da robótica nunca esteve tão competitivo, enquanto o Optimus de Elon Musk vem sendo promovido como a grande revolução dos robôs humanoides. A China entra no jogo com força total. A Agibot, uma das empresas líderes no setor, já produziu quase 1.000 unidades de robôs humanoides prontos para o mercado. Será que o Elon Musk está preparado para essa corrida? Então aí já tem essa questão, né, da dualidade, da disputa, né, tecnológica entre o lado ocidental e oriental da China com o Elon Musk, né? Então tá aqui também representado aqui, né? A gente tem a questão aí dos carros elétricos, da questão energética também, né? Que faz parte da agenda aí, né? De, de trocar aí os combustíveis, tirar os combustíveis fósseis, né? Trocar pelos carros elétricos, né? Então tem toda essa relação aí também, né? Inclusive aqui a gente tem, né? Falando dessa questão energética, né? Uma foto aqui do que seria uma tempestade solar, né? E uma cidade aqui em preto aqui que poderia ser relacionada a um apagão. A gente vê que tem uns risquinhos aqui, poderia estar relacionado à questão de uma fumaça, de uma neblina, né? Que pode trazer aí
também um indício aí de apagão, né, de estar no escuro. Então a gente sabe aí que as tempestades solares elas podem influenciar aí no apagão elétrico, né? Já tivemos aí no ano de 2024 algo relacionado a isso, né? Então tem também essa relação aí do apagão, né? Tá relacionado aí com essas questões aí para 2025. Acho que a gente já deu aí um panorama geral aí, né? Não queria me prolongar muito, mas né, já. Mas aí a gente chega aí à grande questão, né? Que falta a gente comentar, que é a face que está por trás aqui até do próprio Trump, né? Então a gente tem aí uma figura por trás do Trump que pode vir ascender, né? Por conta disso, né? Então uma figura que o Trump pode trazer aí uma ascensão para ele. Então aqui esse olho aqui, ele lembra muito o olho que tem na moeda de dólar, né? Que é o olho de Horus, né? Então representa aí a questão do dinheiro e tudo mais. Aqui eu já falei da questão nuclear, né? Esse olho que traz aí um símbolo nuclear, né? Então traz remete a uma questão militar, de exército, né? E aí a gente sabe, né, que o controle militar e o controle financeiro são primordiais para que haja um controle mundial, né? Então aqui traz também, lembra aquela questão do olho que tudo vê, né? Então tem essa simbologia aí, né, de quem controla o dinheiro e tem o controle militar, ele tem o controle mundial, né? Então a gente poderia dizer que esta face que está oculta aqui seria até a questão do anticristo, né, do governo único mundial, né? Então tem toda essa questão por trás aí do Trump, né? Dessa face oculta, a gente tem o nariz e a boca aqui, né? E há especulações aí, né? Quem seria o anticristo, né? Quem está por trás do Trump? A gente já falou aqui sobre isso, né? A gente fez um episódio exclusivo sobre o Trump. A gente fez um episódio exclusivo sobre o Jared Kushner e a gente fez um episódio exclusivo sobre o Elon Musk. E há quem diga, né, que esta figura por trás aí, né, do Trump aí pode ser realmente o Elon Musk ou pode ser realmente o Jared Kushner, né? Há aí uma semelhança, vamos dizer, no olho, né? Eu vou dar um close aqui no olho, vamos ver se a gente consegue colocar junto aqui. O olho do Musk com o olho do Jared Kushner. Então há pessoas comparando aí, né? Ah, parece com o olho do Musk. Ah, parece com o olho do Kirchner, né? Ah, mas temos o nariz também, né? Temos o nariz. Ah, mas o nariz parece com o nariz do Musk. Ah, mas o nariz parece com o nariz do Jared Kirchner. Será? Né? E a boca? Também parece, né? Bocas muito parecidas, né? E aí a gente tem toda essa relação, né? O Jared Kushner, a gente já falou aqui dele, né? Mas trazendo algumas coisas a mais aqui, ele tem, lógico, por ser judeu, né, uma relação aí com Israel, né? Então tem tudo a ver com a questão do anticristo. Ele também tem uma relação muito próxima com é, figuras russas, né? Empresas russas, né? Então a gente sabe aí, né, que por trás dele aí tem essas questões de paz, né? Então essa guerra da Ucrânia e da Rússia pode ter aí uma interferência dele por trás disso, por ele ter também aí um acesso aí a,
ao lado russo, né, ter um livre acesso aí, né, um trânsito aí por trás disso. A gente sabe aí também a questão daquele famoso prédio 666 lá na Quinta Avenida, né, que tem várias histórias por trás dele. Então, fica aí, né, a critério de vocês, né? A gente nunca pode afirmar nada com relação à figura do anticristo, né? Mas muito se fala aí sobre essas duas figuras. E a capa da The Economist traz este rosto oculto aí por trás do Trump, que pode ser que seja revelado aí em 2025. A gente sabe aí que as profecias bíblicas dizem que quando houver um acordo de paz aí em Jerusalém, né, será feito aí por uma figura aí que representa aí o cavalo branco, né, a figura do anticristo. Então todas essas informações aí fazem muito sentido, né? Algumas são teorias conspiratórias, né? E outras não. A gente são proféticas. A gente vai saber o ano que vem. Espero estar aqui de repente para falarmos aí dessas profecias se cumprindo aí o ano que vem, né? Então, fica aqui a análise, né? A gente não pode esquecer jamais, né? Apesar de toda essa questão aí em volta aí com as profecias escatológicas, com a volta de Cristo, né? Que é o que é mais importante em tudo isso, né? A gente colocar Cristo em primeiro lugar, entregar nossa vida a Ele, porque através dele, né, a gente vai passar por todas essas questões aí, né, por todas essas tribulações, né, se for o caso, né, mas nós aqui acreditamos que a igreja será arrebatada antes, né, da grande tribulação, mas todo esse cenário aí indica, né, e realmente esta questão profética aí de tribulação, de revelação do anticristo, de paz, né? Então, tudo indica que 2025 realmente será um grande ano escatológico aí de profecias sendo cumpridas, né? De revelações e tudo mais. Então, como vocês podem ver, né, chegamos ao fim desta viagem profética. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, deixem aí a sua reclamação, a sua sugestão, a sua crítica, a sua opinião, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. Antes de encerrar, né, como este é o último vídeo do ano, né, estamos aí, né, exatamente no dia 31, ele vai ao ar, na terça-feira, um pouco antes aí da virada. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a todos os nossos passageiros e tripulantes que nos acompanharam aí este ano. Inclusive, um agradecimento especial àqueles que comentaram aí o devocional, né, nosso devocional, e ganharam aqui o livrinho do Pão Diário, né? Já entregamos aí o livrinho para Rosângela, para Rosana, para o Roger Ribeiro, né? Para o Roger, para o Luciano, para Elizabeth, para Márcia, para quem mais que foi? O Fernando também, que nos acompanha sempre aí. Todos eles deixaram um comentário aí no nosso devocional e receberam aí o livrinho conforme estava aí a promoção. Então, hoje, né, se encerra a promoção, né? Então, esses foram os contemplados aí com o livro, né? Eu queria agradecer a eles por participar aí, por fazer parte da nossa tripulação, né? E desejar a todos, lógico, um ano de 2025 muito abençoado, né? Que nós possamos aí colocar Cristo em primeiro lugar, nos transformar, né? Buscar em Cristo, porque só Ele tem o poder de nos mudar, e o ano de 2025 só vai ser melhor
se nós buscarmos essa transformação em nós, né? Não esperar que o mundo vai mudar para melhor, porque realmente as profecias mostram que tudo tende a piorar e que só em Cristo nós encontramos a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, e que mesmo em meio de toda essa tribulação, todo esse caos, né, que vem a ser provocado aí, nós, né, estaremos em paz junto a Cristo, né? E que ele venha aí buscar a sua igreja e nos levar aí para a vida eterna junto a ele. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso. Declare ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Busque uma igreja aí, se batize, né? Entregue sua vida para Cristo, para que possamos estar juntos aí, junto a ele, na eternidade. Certo? E se você chegou aqui até o final, né? Não esqueça aí de ouvir a musiquinha de encerramento e de comentar aí, deixar o seu comentário também, o que que ela significa, né? Que lembrança que ela te traz, né? O que ela remete, se ela tem uma relação aí com todas essas profecias, né? Com a capa da The Economist. E não esqueçamos jamais, né? Melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem.